Vamos lá, vamos falar sobre relação inversa entre preço e taxa de um título de renda fixa, de marcação a mercado de um título de renda fixa, para o quê? Para a gente começar a falar sobre trade em tesouro direto e trade em renda fixa no mercado internacional. Vamos começar aqui com este gráfico do site do Tesouro Direto, de um título público, Tesouro Pré-fixado de 2029. O que a gente tem na tela? A gente tem a taxa histórica, que variou durante um ano. E ao longo deste ano, a taxa fica variando. E por que está variando? Bom, a gente tem a curva de juros que varia todo dia que tem pregão aberto. Aqui nós temos os contratos de DI futuro, que são taxas de juros futuras, que vão variando a cada dia que tem negociação. Isso está ligado ao risco do país, à trajetória fiscal, às expectativas de inflação, diversas variáveis que vão formar aqui essa taxa de rentabilidade, ok? E isso tem uma relação inversa com o preço, que é o preço é o que a gente paga, ok? Então, quanto mais alta a rentabilidade, menor é o preço, ok? Então, quando cai a taxa, o preço sobe. Quando a taxa sobe, o preço cai, ok? Então, vamos guardar bem essa referência aí do movimento do preço em relação à taxa. Fica muito claro aqui quando a gente olha para o preço. O preço é inversamente proporcional à taxa, ok? É aí que estão as oportunidades de trade no Tesouro Direto. Antes de eu começar a falar da marcação a mercado, porque justamente esse registro dos preços é a marcação a mercado, inclusive a gente olha aqui, quando a gente olha no Tesouro Direto, a rentabilidade dos títulos que a gente quer contratar, a gente vê também o preço unitário. Isso aqui está variando todo dia, às vezes algumas vezes por dia, ok? Então isso aqui acaba sendo a marcação a mercado, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, eu quero só apresentar alguns caminhos para aqueles que querem começar a pensar nisso e aprender a calcular, tá? Inclusive para fazer cenários, um título de renda fixa do Tesouro Direto como um pré-fixado, uma LTN. Então aqui tu pode pesquisar aqui no Google, tu vai achar esse documento lá no site do Tesouro, o cálculo da rentabilidade dos títulos públicos ofertado no Tesouro Direto, Tesouro Prefixado LTN. E aqui tem todo o cálculo para quem quer entender exatamente a matemática. A primeira fórmula tu traz e te dá a taxa efetiva, depois tu pode transformar na taxa equivalente para te saber quanto é que é por ano. Mas o mais importante está aqui, ó, para formar cenários. Esta fórmula aqui te permite colocar taxas e descobrir o preço, ok? É um pouco mais complicado, vai ter que mexer na matemática, vai ter que talvez botar num Excel. Eu acho importante para te ter a sensibilidade, porque além, né, da taxa, é importante também o tempo, tá? Outro documento para consultar seria este aqui, ó, características dos títulos públicos, vai explicar cada um, tá? O mais simples de calcular é o prefixado, na minha opinião, tá? Quando tu vai já para um título pré-fixado com pagamento de cupons, tá, com juros semestrais, as coisas já ficam bem mais complexas. Mas é importante para entender aqui, quem ainda não tem a sensibilidade, a noção do que é e como varia, como é calculado os títulos públicos. Então começa aí o primeiro cálculo para entender bem certinho do pré-fixado. Agora, eu vou mostrar uma forma, né, de você não precisar utilizar esta fórmula, apesar de eu recomendar que entenda, tá? Que é no próprio site do Tesouro, que tem uma calculadora, tá? E aqui a gente pode calcular, e aqui eu vou começar a mostrar os efeitos da marcação a mercado. Por quê? Vamos até voltar aqui. Vamos pegar aqui o Tesouro Pré-fixado 2029. No momento, está sendo oferecido uma rentabilidade de 13,27% ao ano. Mas eu só tenho essa rentabilidade garantida se eu levar o título até o vencimento. Como eu mostrei ali, tem o gráfico que está variando todo dia a taxa e o preço. Ao longo do caminho eu posso ter cenários favoráveis e cenários desfavoráveis, ok? Então vamos voltar aqui, tá 13,27, vamos pegar aqui o título Tesouro Pré-fixado
2029, vamos botar que fosse hoje, que a gente está comprando, vencimento é lá janeiro de 2029, vamos botar aqui uns R$1.000, tá? 13,27, que seria que você está contratando, taxa de administração acho que a gente pode botar uns 0,10% ao ano, se eu não me engano não vai estar errado, vai ter acho que algumas corretoras que é 0, outras que é um pouquinho mais, e aí vamos botar aqui um período de um ano, 23/11 de 2023, 23 não, 29, né? 29/11 de 2023. Qual taxa? Vamos primeiro fazer uma simulação se a taxa não se mexer, tá? Porque eu quero mostrar o efeito tempo para vocês. Tá? Se eu botar o calcular aqui, o que eu vou, né? Vou ter botado R$1.000. Quanto é que eu vou resgatar líquido? R$1.106, que vai me dar 10,62%. Então é o efeito tempo. Então se a taxa ficasse estática ao longo desse tempo, a marcação a mercado daqui a um ano me daria este resultado de 10%. Agora, e aí que vem a questão da marcação a mercado, e aí você vai entender a marcação a mercado e entender também a questão do trade. Imaginamos que daqui a um ano a inflação no Brasil está controlada, o cenário fiscal está tranquilo, e a taxa está girando lá em 10,27, 3% a menos. Vamos dar uma calculada aqui, tá? E quanto eu poderia ter de rendimento se eu ficasse um ano com os meus R$1.000? Eu teria aqui, ó, 1.242,95, ou seja, 24,28%. Vocês perceberam que eu posso ter o dobro, praticamente o dobro não, né? Quase o dobro da taxa Selic de hoje, se caso eu acerte o momento de eu travar um título pré-fixado. O que é travar um título pré-fixado? Eu comprar ele num preço, numa taxa alta, e eu acertar o momento que vai começar a cair. Eu posso botar aqui no gráfico, aqui ó, no momento tá caindo, tá? Movimentos de curto prazo, até porque o IGPM aí veio melhor que as expectativas, né? Mas ó, há momentos que a taxa cai ao longo do período, ela vai variando. Então se eu acerto um pico desses, ou próximo de um pico desses, né? Eu posso pegar uma valorização muito maior num título de renda fixa. Qual é a vantagem? A vantagem é que se eu faço isso dentro da minha carteira de investimentos, balanceando os riscos, e é um recurso que eu posso deixar parado, tá? Eu tenho uma certa simetria. Qual é a simetria? Que se eu não acertar o topo, eu posso segurar, porque o meu dinheiro vai estar sendo remunerado. Vai estar sendo remunerado a 13,27%. O risco é a inflação explodir. A inflação bater 20% ao longo do período, 10%, 15% ao longo de todo o período até 2029 ou até mais, sei lá. E aí realmente o meu dinheiro está tendo um rendimento menor do que o rendimento real, né? Porque a inflação está muito alta. Então este é o risco. Mas há esse conforto de você ficar posicionado e sair no momento favorável, tá? Eu já fiz muito isso para minha carteira, eu acho que é uma forma de a gente obter rendimento, principalmente em momentos de estresse. Eu já falei em alguns outros vídeos disso, inclusive estava chamando a atenção para o risco da taxa Selic, né? Que havia muitas incertezas, mas daqui um pouco a gente vai se aproximar de um momento que pode ser que fique favorável da gente se posicionar. Então, por isso, já estou introduzindo esse assunto para que você já comece a acompanhar aqui, né? Entender o cálculo, quem sabe você entender o cálculo na matemática, fazer o seu Excel, né? Ou conhecer bem essa calculadora para te saber que tipo de risco que você vai estar correndo, ok? Porque aí se acerta, tem chance aí de ter uma rentabilidade muito superior, tá? A diversos tipos de modalidade com risco controlado, tá? Não muito controlado, porque se as coisas forem muito ruins, desgringolarem demais, fica difícil, vai ter que sair no prejuízo, né? Se você não quiser carregar até o final. O importante sempre de fazer esse tipo de movimento é a possibilidade de carregar até o final. Outra coisa que é uma coisa que eu não tenho dados, eu não medi, mas eu tenho essa percepção que o spread, que é a diferença aqui, eu vou até mostrar para vocês, que é a diferença. Eu fechei aqui, vamos ver. Tá aqui, não fechei, ó. A diferença entre o preço que eu pago para investir e o para resgatar, tá? Aumentou.
tá? Eu não sei se foi uma política do Tesouro, o que aconteceu da época que eu fazia muito mais isso. Eu fiz muito isso lá na época da Dilma, do estresse do impeachment, deu pico nas taxas de juros. Eu aproveitei porque eu tinha uma expectativa positiva para o que ia acontecer para frente, tá? Eu comecei a fazer uma posição no final de 2021. Não cheguei aonde eu queria chegar, eu faço ela aos poucos, aproveito aí picos e vou botando aos pouquinhos, né, para tentar fazer um preço médio, né? E aí eu não cheguei no valor que eu queria chegar, e estourou a guerra da Ucrânia e eu achei, opa, temos um risco aí de inflação novamente, tá ruim. No meio do caminho surgiu uma janela para eu conseguir liquidar metade da minha posição recebendo o CDI do período. E eu liquidei. O que eu não vou aumentar, ok? Então eu já estou mostrando para vocês que, opa, pode ser aí para botar um pezinho, agora que os juros estão estressados, mas eu não me sinto confortável porque tem muitas incertezas. Mas é uma coisa que eu estou sempre monitorando. O que eu estou monitorando? Eu estou monitorando como é que vai ser a trajetória fiscal do país, né? E estou monitorando também a questão da inflação. Há algumas notícias razoáveis em termos de commodities. Pode ser que as commodities dê uma para baixo, que é onde está a minha preocupação. Eu sempre falo disso, minha preocupação de continuar acelerando a inflação, tá? Então, se as coisas se acomodarem e eu ver uma trajetória positiva, pode ser que eu pense em aumentar isso justamente para tentar fazer esse trade. O que a gente percebe aqui no Tesouro Direto é que a gente está fazendo um trade só de um lado. Eu só posso ficar comprado, né? Só posso ficar comprado no preço esperando ele subir, ou seja, esperando que a taxa caia. Uma forma de eu conseguir operar nos dois lados seria operando contratos de DI futuro. Tá? Aí tem que entender de mercado futuro, tem que ter margem, tem que ter garantia, que eu saiba eles diminuíram o tamanho do lote, eu não fui atrás, tá? Mas não é uma posição tão fácil assim para fazer. Aí eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro operar renda fixa no mercado internacional, tá? Eu vou botar aqui na tela aqui, ó, tem até fica bem evidente aqui, ó, a diferença entre preço e taxa que está nos treasuries, tá? De 10 anos aqui, tá? A gente tem de um lado aqui tá o preço e do outro lado está a taxa, o rendimento, o yield, né? E aqui tá o movimento entre os dois, ele é realmente inversamente proporcional, para ficar bem claro aqui o que eu tô falando para vocês. E aí eu prefiro operar o quê? Eu tenho acesso na corretora a operar treasuries de 30 anos, posso operar nas duas pontas, posso ficar comprado ou vendido, e também opero ETFs. Tem dois ETFs que eu gosto, que é o da iShares, que é o High Yield Corporate Bond, tá? Que é títulos de renda fixa de corporativo, de empresas de alto rendimento, tá? Alto rendimento, né? Se tá pagando bastante taxa, quer dizer que o risco é mais alto. E também tem o contrário desse ETF, que é esse aqui, ó, que é o ProShares High Yield Short, tá? Ele tá na ponta vendedora, ele é o contrário do outro. Eu tô comparando aqui na tela com os Treasuries. Deixa eu até botar os dois aqui para comparar. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu tirar os Treasuries e botar o High Yield aqui na tela. Vai ficar mais claro o que eu estou falando aqui. Mesma escala, nova escala de preço. Ok? Tá? Então, quero ficar vendido, vendo o SJB. Quero ficar comprado, compro o HYG. Então, uma outra forma de operar renda fixa aqui. Tá? Então, eu gosto aí desses instrumentos para fazer operações em renda fixa quando eu quero operar nos dois lados. E aí são geralmente operações mais curtas, ok? Quando eu estou pensando na minha composição da minha carteira para operações mais longas, aí eu estou olhando o Tesouro Direto, que eu acho que tem rentabilidades que, se a gente comparar mundialmente, né? A gente estava falando ali, os Treasuries estavam pagando 3,5% para 10 anos. Tá? Nos Estados Unidos. Posso botar o Treasuries aqui, ó, 3,7, tá aqui no cantinho aqui, ó, 3,7. Né? No Brasil, eu estou recebendo lá, vamos botar preços e taxas de títulos, né? Estou recebendo, por exemplo, com inflação, vamos botar 10 anos, tá? Não vou ter 10 anos, aqui, ó, 6% mais inflação. Se eu quiser ficar travado, obviamente que tem uma diferença de risco entre Estados Unidos e Brasil. O que eu quero chamar a atenção é que os juros no Brasil são muito elevados.
Obviamente que tem motivos para isso, mas a gente precisa perceber que por uma carteira de longo prazo, às vezes ficar num risco 2045 de 6% mais IPCA pode ser um bom negócio. Qual é o risco? As coisas se gringolarem pra valer. Mas aí realmente tu vai estar apanhando a tua carteira em todos os aspectos. A única coisa que talvez te salve é estar em dólar, que é outra coisa que eu falo bastante pra gente estar sempre com um pé em dólar, investindo em dólar, tradando em dólar. Legal? Então eu falei várias coisas nesse vídeo, falei a diferença, né, a relação inversa entre preço e taxa, para você entender a questão do tempo, falei da marcação a mercado, que é justamente o registro dessas negociações das taxas que influenciam no preço. Dei caminhos aqui para você conseguir calcular por conta própria ou utilizando a própria calculadora do Tesouro Direto. É muito interessante aprender a fazer a conta, entender isso. Eu acho que a sensibilidade de a gente tentar calcular, ela é muito melhor do que a gente pegar ferramentas prontas. Era isso que eu queria conversar hoje, começar a falar disso, porque daqui um pouco pode ser que surja uma oportunidade, esteja numa janela de opa, eu acho que a trajetória é mais para baixo, tem mais chance de cair do que subir, e aí a gente pode pensar aí fazer novas posições em Tesouro Direto. Era isso, um grande abraço e se gostou deixe seu like e inscreva-se no canal.